tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus, tua palavra é, tua palavra é. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom nos encontrarmos nesta quinta-feira da quarta semana do tempo comum. A igreja hoje lembra na sua liturgia São Brás, bispo e mártir. Na oração que se faz hoje, intercedendo contra os males da garganta, diz a oração de São Brás: coloque a mão na sua garganta e sinta a infusão do Espírito de Deus curativo de todos os males da garganta, que diz a oração: por intercessão de São Brás, bispo e mártir, livre-te, Deus, do mal da garganta e de qualquer outra doença. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que São Brás interceda por nós, interceda por todos aqueles que passam por dificuldades de doenças, que sejam curados, livre do mal da doença, especialmente do mal da Covid que ainda nos persegue. Que a graça de Deus e a intercessão dos santos seja a luz que nos orienta e nos conduz por caminho da verdade. Hoje o evangelho que a igreja nos oferece é o evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 7 ao 13. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andasse de sandálias e não levasse 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunha contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É interessante como Deus é humilde, como Deus não veio para protagonizar sozinho. Deus quis que outros participassem da sua missão. E isso não diminuiu o poder de Deus. Isso não diminuiu o seu papel enquanto enviado do Pai. Mas, pelo contrário, fortaleceu ainda mais o papel de Jesus Cristo. Jesus vê que o número daqueles que recorrem até ele cresce. E por isso ele escolhe mais de 12 pessoas e os denomina e os envia. Deus chama. Chamar significa que aqueles bateram comigo. Chamar significa que houve uma identificação. Chamar alguém significa que aquela pessoa pode contribuir com o meu projeto. Chamar significa, portanto, esta total identificação do mestre com os servos. E os servos são chamados a colaborar com a missão do mestre. Deus chama, depois envia-os. Enviar significa: eis que eu vos envio para disseminar, para divulgar e anunciar aquilo que eu já experimentei.
Jesus não envia os discípulos para enviar algo que é próprio deles, mas os discípulos são enviados para falar daquilo que ouviram de Jesus Cristo. A fonte é Deus. Tudo que irão falar, tudo que irão testemunhar tem origem em Jesus Cristo. Portanto, nós somos enviados não para ser estrela, não para querer aparecer, mas sim para falar e dar testemunho de Jesus Cristo. Depois, Jesus dá a esses seus discípulos poder. Poder não para pisar sobre os outros. Poder não para se mostrar como sendo o melhor e o mais importante. Poder para ser servo. Poder para curar. Poder para expulsar os demônios. Poder para ser promotor da justiça divina. Esse poder carece tanto nos dias de hoje. Esse poder, tantas pessoas hoje têm esquecido. E mudaram o sinônimo de poder. Poder passou a ser um legado pessoal. Poder passou a ser uma propriedade que eu tenho. Deus condena esse tipo de poder. E o poder que Ele quer que nós abracemos e divulguemos é o poder do serviço. Por isso Ele diz, no caminho não leveis nada, a não ser uma túnica e um cajado, calçado de sandálias, não leve dinheiro na cintura. Ou seja, a nossa confiança não deve estar em nós mesmos, no nosso bolso. A nossa confiança precisa estar em Deus. A nossa confiança precisa estar cegamente na divina providência. Custa-nos demais confiar inteiramente em Deus. E é mais do que necessário trabalharmos para viver esta total entrega. Jesus nos convida que nós não levemos nada, mas pelo contrário, sejamos pessoas desapegadas e coloque toda a nossa confiança em Deus. Rezemos. O santo de hoje, São Brás, nos ensina a viver inteiramente à disposição de Deus, confiar inteiramente nesse Deus que confiou em nós. Esse grupo discipular demonstra que aprendeu e que aceitam ser enviados e no caminho testemunham Jesus. Fazem aquilo que Jesus pediu e fazem com maestria, dão testemunho da verdade em Jesus Cristo. Que o Senhor nos ajude a sermos verdadeiros missionários dele e dar testemunho com veemência deste ser cristão em um mundo tão desordenado em que vivemos. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.